Existia então absolutamente nada. Sou um pré-nerd. Sou. Pré-nerd. Antes de ter nerd, você já estava lá. Antes existia a palavra, né? Você já estava lá. Quando a gente começou a Devir, não existia nem fax. Ah, é verdade. Estava começando o fax nos Estados Unidos, mas aqui ninguém sabia o que era. Nossa cópia colorida, então, era uma coisa do outro planeta. Não existia, né? A gente é do tempo que o cara imprimiu o livro em azul para ninguém fazer xerox. Falando em 90, você trouxe RPG. Você já jogava RPG? Um pouco. Não, assim, não dá para dizer que assim, nós éramos jogadores de RPG, amávamos o hobby, fomos traduzir, publicar, porque isso era o sonho da vida da gente. Não é verdade. A gente conheceu o RPG meio que casualmente, né? Na verdade, foi através de uma série de livros chamada Wild Cards, né, que a gente estava importando. A gente foi atrás. A gente importava a revista Dungeon, a revista Dragons, né? Mas não importava porque tinha gente comprando, né? Principalmente no Rio de Janeiro. E pode dizer que estava prestando muita atenção, a gente importava meia dúzia de cada, provavelmente. Mas quando saiu o Wild Cards, a gente descobriu que aquela série de livros tinha uma história em quadrinho baseada nela, que tinha sido publicada pela Marvel, inclusive. E depois que existia um jogo, né, baseado nos livros. E a gente foi atrás do jogo e descobriu o Steve Jackson Games. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente descobriu o RPG, assim, agora sabia o que era. E aí começou a jogar? Começamos a jogar. Você joga até hoje? Às vezes, que você mais joga? mestrar... O que você joga? GURPS, né? GURPS, Toon, eu gostava muito de Toon, né? E acho que basicamente esses. O jogo de tabuleiro, joga? Jogo. Esse é mais fácil, em casa é mais fácil. Porque eu sempre falo que o tabuleiro é RPG sem comprometimento. Você monta, jogou, acabou. RPG tem um comprometimento, que é a coisa que você falou, de ter que estar sempre, porque senão não evolui. O RPG trata de evolução. E aí, se você não joga, não evolui. Né? E o board game não. O jogo tabuleiro você montou e terminou de jogar, é aquele RPG, aquele momento ali, acabou. Exatamente. O que você joga de tabuleiro? Eu jogo Catan, jogo Carcassonne, Genial é um jogo muito bom. A gente joga Volta ao Mundo em 80 Dias. Jogo um jogo do Gustavo Nascimento, que é o Tinko, que a gente vai publicar esse ano ainda. Novidade. Um jogo muito rápido, dura 3 minutos. Não é? Uma partida dura 3 minutos. E é muito divertido. No dia que o Brasil perdeu da Alemanha, né? A gente estava lá em casa, todo mundo foi assistir o jogo em casa. Tristeza. 30 pessoas lá, né? Bom, quando estava 3-0, 3-0, 4-0, sei lá, o pessoal desistiu do jogo, né? Aí minha sobrinha falou assim, vamos jogar tranca, né? E eu falou, vamos, né? Enquanto procurava um baralho, né, para jogar tranca, eu falei, então vamos experimentar esse aqui, né? E peguei o jogo do Gustavo e a gente começou a brincar. E aí acabou, né? Os caras ficaram lá até as 2 da manhã jogando aquele maldito jogo. Pô, você jogou umas 60 vezes? Um monte delas, um monte. É bom, né? É bom. É bom. Porque ele é rápido e ele é engraçado, né? E aí, meu cunhado, que o cara muito brincalhão, começou a trapacear, expulsar ele do jogo. Teve isso ainda, teve o famoso mimimi de jogadores? Teve, porque ele estava trapaceando mesmo. Né? É mesmo? Tava. Eu parei de jogar com meu pai por causa disso. Meu pai rouba muito. Então, descobri sem querer. Ele rouba muito. Então, aí eles começaram a criar as regras próprias, né? Porque eu não tinha nenhum livro de regras, o jogo não está pronto, né? A gente estava jogando com o que o Gustavo tinha me contado. E eles começaram a modificar as regras. Que legal, então são co-designers. Não, entrou alguma coisa? Na verdade, a única coisa que entrou, uma sugestão minha, porque Tinko é uma maneira que o Gustavo achou de imitar um chinês falando 5. 5. E aí a minha sugestão é colocar o número 5 na face das cartas, né? Várias versões do número 5. Olha, se isso for para fazer uma chinesada, então é capaz de virar flango o nome do jogo. Flango, também pode. Então a gente já tem umas 3 versões dele, né? E sai esse ano esse jogo? Sabe. Tem o Cafundó?
Cafundó do Joba, do Pedro e do André, que é um jogo divertido. É divertidíssimo. O Dice Master, que é um jogo. Nossa, esse eu vou comprar muito. Meu filho adora isso. E vai ter o HeroClix, que é um jogo de miniatura que a gente começa. A gente trabalha com a Skids desde que ela começou. Isso foi um Midnight, sei lá eu quando, né? É bom, você sabe que a gente foi um dos primeiros parceiros, porque a gente já trabalhava com a FASA. Né? É verdade, quem criou. Battletech. Exato. Battletech e Shadowrun. Aí quem criou o Midnight foi o Jordan Wiseman, filho do dono da FASA, que era o Morton Wiseman. Ele criou o Midnight. Ele criou o Midnight e aí história por trás do Midnight. Então, e aí o Midnight, a gente foi um dos primeiros clientes. Que descobriu o jogo numa Gen Con e imediatamente estava. Isso. E aí eu estava vendo no Gen Con desse ano, o pessoal da WizKids falando que eles são o maior fabricante, por causa do Dice Master, são o maior fabricante de dados do mundo agora. Você chegou a ver, acabaram com todos os estoques, aí eles têm a fábrica, que é na China, né? Isso. E eles são os maiores fabricantes, porque agora eles estão fabricando dado pra caramba. E vai lançar DC, você já vai lançar DC junto? Não. Putz, isso também dá trabalho, né? Não dá para acompanhar o Skids, né? Hoje ela publica 3 coisas por semana, 3 produtos por semana. Humanamente... porque o Dice Master vai sair do Pokémon também, né? Vai sair do Pokémon? Do Pokémon, do Yu-Gi-Oh! É um desses. Vai sair um desses, vai. Outro além do da Marvel. E eu sei que vai sair o da DC, eles estavam já fechando o da DC. Aí o senhor pretende pelo menos acompanhar essas claro, principais? Os grandes sim, né? O que tem uma infinidade, por exemplo, o HeroClix, que é o antigo Midnight, né? Hoje tem Simpsons, tem... Né? Bobear tem o Papai Noel lá. Não, deve ter. Então, é uma coisa... A gente até importa quantidades pequenas, mas não dá para falar assim, vou fazer tudo isso em português. É muita coisa, né? Teria que ser uma empresa só para fazer isso. E o mercado... O mercado não vai absorver tudo. Exatamente. O senhor não acha que o mercado absorve isso daí no nosso brasileiro? Também não tá essa festa que todo mundo pensa? Não está. Na verdade, o mercado brasileiro está chegando no ponto de saturação. Né? Ou as lojas arrumam clientes novos, ou eles vão parar de comprar tudo que se produz. Sim. A gente chegou na borda do copo. Né? Então a gente tem 2 opções. Ou as lojas arrumam mais clientes, ou a gente arruma mais lojas. Ou seja, vão procurar gente, porque cada vez mais produto, né, para as mesmas pessoas. Elas têm um limite também do que elas conseguem comprar ou consumir. Então a gente chegou no ponto, a gente merece aplausos, né? A gente conseguiu saturar o mercado. Saturou o mercado. Chegamos no limite dele agora. Uma das comparações que o pessoal faz é da Devir do Chile, que tem milhões de jogos lá. A diferença porque isso com certeza não é desejo do senhor de falar assim, eu só quero 5 jogos no Brasil. Se dependesse, o senhor teria o mesmo volume deles lá. Então, tem várias diferenças, né? É isso que eu queria que você explicasse. Por que a diferença do Chile ter tantos jogos e aqui a gente não conseguir? Porque não é só vontade, não é muito pelo contrário, não é só vontade, tem um fator mercadológico aí e principalmente custo. Não, Ou não? Existe... Agora vamos sim. chamar de mercadológico, mas assim, existem algumas diferenças. Os jogos do Chile, alguns estão em espanhol, que são importados da Espanha. Mais fácil. Não é mais fácil, a Espanha produz montanhas de jogos. A David Espanha produz 40 e qualquer coisa jogos diferentes por ano. Então tem lá uma variedade muito maior em espanhol, né? Fora que eles podem comprar em espanhol de outras empresas que não a própria Devir. E a gente está preso no português aqui. A gente está preso no português, então esse é um caso. Vamos mudar para espanhol? Vamos mudar todo mundo para espanhol? Vamos mudar a gente a falar espanhol? Já combinei com um monte de loja de trazer jogo em espanhol também. Olha só, aí, tá vendo? Eu vou descolando umas coisas. Então a gente, ano que vem, vamos ter jogo em espanhol? Vamos. Boa parte dos jogos que eles importam estão em inglês. Por que razão? Porque o governo chileno não está muito preocupado com isso. A lei brasileira obriga os jogos importados a terem regras em português. No mínimo as regras. As regras são obrigatórias. Se eu não tiver a regra, se eu estiver vendendo um jogo sem a regra em português, estou fora da lei. Ponto final. Então quem está vendendo o jogo aí importado está fora da lei? Está fora da lei. A lei obriga a ter a regra em inglês. E se eu imprimir ela em português e colocar a folha de sulfite? Você pode imprimir e botar dentro, aí está dentro da lei. A regra está lá em português. E o jogo tem que ser certificado. E a certificação custa R$ 1.800. Cada jogo? Não.
cada tipo de jogo que eu mandar. Isso. Então, se eu vou certificar, por exemplo, o Volta ao Mundo de 80 dias, não adianta eu certificar 5. Sim. Certo? Tem que ter uma quantidade significativa. Aí isso entra no custo, num outro fator importantíssimo, claro. Porque eu gosto do Volta ao Mundo 80 dias, só não concordo com o custo. O valor de venda final. E eu vou deixar claro, eu comprei, eu não ganhei de presente dele, nem nada, e eu acho que eu sou um dos primeiros que está debatendo aqui a questão de custo. Eu acho o jogo sensacional, só não acho que o custo-benefício dele fica se ele fosse um pouco mais barato, eu acho que ele venderia até mais. O que define o custo do jogo? Claro, o material que está lá dentro. Sim. Uma das coisas. A segunda coisa, a tiragem. Certo? Sim. A terceira coisa, a montanha de imposto que a gente paga. Isso é terrível. Quando a gente importa um jogo e ele chega na alfândega, digamos que o jogo custou 10. Eu vou lá e deixo 10,90 de impostos. Exato. Então, é assim que é. Qual o pensamento do senhor sobre financiamento coletivo? Se tivesse na época do senhor, a Devir tinha... hoje estaria um pouco maior, né? Porque naquela época o senhor conseguia produzir com financiamento dos próprios... Porque tem os fanáticos, eu já fui um dos fanáticos pelo GURPS, já tive tudo, White Wolf, a gente vinha aqui, eu falei pra ele, eu vinha aqui jogar Magic, quando lançou Magic comprava de caixa. Eu trabalhava pra comprar Magic. Assim, trabalhava 3 meses, um mês era caixa de Magic, comprava de caixa fechada, entendeu? Porque a vontade era essa mesmo e ainda tem um pouco dessa vontade. Mas hoje, financiamento coletivo, o senhor acha que ajuda? A Devir se vê, o senhor vê a Devir lançando alguma coisa por financiamento coletivo? Tem um pessoal querendo fazer, principalmente nos Estados Unidos, né? O Kickstarter, ou seja lá o que for, né? E a gente nunca fez, e eu não tenho nada nem contra a favor, né? Eu acho assim, do mesmo jeito que no São Paulo, no estado de São Paulo tem o PROAC que dá dinheiro para o pessoal desenvolver um jogo, né? História em quadrinho, né? Dê às pessoas oportunidade de desenvolver essa capacidade de produzir jogos, eu acho interessante. Não acho que o Catarse ou o Kickstarter é a solução para as empresas, né? Ela é mais ou menos como uma escolinha de futebol, né? Ele gera recursos para as pessoas desenvolverem e, digamos, aprenderem a desenvolver jogos. Ou então para produzir... Mas lá fora eles usam a Coolmine, por exemplo, usa o Kickstarter como pré-venda. Para mim, o que a Coolmine faz com Zombicide, com qualquer jogo deles, é pré-venda lá. Então, eles recebem antes para produzir, usam como, para mim, é pré-venda. É diferente, por exemplo, o senhor falou, o Kickstarter, Catarse, qualquer programa de fundo, ele é uma escolinha de futebol, porque é para a pessoa aprender a desenvolver o produto, desenvolver elas. Acho que e lá eles usam como pré-venda. Isso que é uma das coisas que eu diria acho... que é um mau uso, né? Certo? Porque na medida que eu faço isso, eu como editor estou ferindo meus clientes, que são as lojas. As lojas precisam viver e um editor qualquer que se preze precisa das lojas para poder viver. Então, quando eu vou fazer pré-venda no Catarse, ou seja, no Nevô, eu estou, digamos, prejudicando meu cliente, né? Então, eu prefiro deixar as lojas venderem, acho que elas fazem um trabalho importante, acho que a gente depende delas, então nada melhor que elas precisam ganhar também, né? Como nós. Gostei. Eu vou pedir para o senhor dar o último comentário, se o senhor tem alguma novidade para falar alguma coisa, falar para o pessoal se preparar para o Dice Master. Puta, tem um monte de novidade, viu? Em várias áreas, quadrinho, jogo, RPG, mas lá, board game, né? Está embarcando hoje, esses dias, o Batalha dos 5 Exércitos, está embarcando Pandemia, né? do mesmo cara do Vida Proibida, A Pior Banda do Mundo, volume 2, né? Esse acho que é a melhor história de um quadrinho que se produziu em Portugal, né? Toda a história de Portugal. Agora, olha o que você faz comigo. Eu não leio quadrinho, não dá tempo. Agora eu vou comprar porque é muito legal. É muito legal. São 2 livros, acho que tem umas 150 páginas cada um. São histórias de 2 páginas e é o quadrinho mais surreal que eu já li. É uma história de uma banda que ensaia há 29 anos e nunca tocou em público, né? Mas é escrito num português que parece de 1920, né? E eu acho uma das melhores partes do livro o sotaque dele, né? Mas as histórias são muito surreais, né? Por exemplo, tem uma história que é a história de um quarto de hotel onde o hóspede sonha o sonho do hóspede anterior. Sério isso? Sério. Não, aí só aguçou. Só tem essas coisas na Pior Banda do Mundo, né? Uma coisa muito divertida.
Depois tem o Saga, né, que é um livro, acho que, se eu não me engano, é a graphic novel que mais vendeu nos Estados Unidos no ano passado. E o senhor fica na expectativa? Depois de tanto tempo trabalhando, você ainda fica na expectativa assim de que vai chegar tal jogo em português, eu vou poder jogar tal jogo? Claro. Porque eu ainda tenho esse lado criança meu, é um lado criança, essa expectativa é coisa de e minha esposa fica louca comigo, mas eu tenho esse lado criança de falar, a Devir vai lançar o DICE. E aí eu tenho um filho de 3 anos e pouco, e meu filho é viciado em Marvel, e ele adora dados. Então esse jogo vai ser a minha destruição e a dele. Entendeu? É a mesma e coisa. Eu fico nessa expectativa, eu tô louco pra pegar esse jogo na mão por causa dele. Então, a mesma coisa lá em casa, tem um de 25, né? E toda vez que eu levo de presente pra ele alguma coisa de Magic, a namorada dele quer me esganar. Mas sacanagem, se você quer ler alguma coisa, vai ali no depósito e fala, deixa eu ler isso daí qual que é, ou ler a prova, né? Deixa eu ver a prova. Normalmente eu leio a prova. Aí a pergunta que tá fazendo se eu tá sempre trabalhando. Mas você tá lendo uma HQ? Não, tô trabalhando, isso aqui é trabalho, porque eu tô lendo a prova. Isso assim, é muito doido. Isso é assim aqui, né? Quando eu vou pra casa é o contrário, né? Eu falo, para de trabalhar. Eu falo, não, só estou lendo um gibi. É verdade. Mas ela é bibliotecária, então... Então aí, ela conhece, ela entende o conceito. Mas fica difícil, porque uma bibliotecária ela não gosta de livro empilhado, né? Ela gosta de coisa organizada. É verdade, isso já ficou é um encurtido nela, né? E aí é um problema. Então eu fico tentando evitar levar para casa. E aí o senhor lê todos esses que vem? Todos não, que é muita coisa, mas eu leio bastante. Mas o senhor consegue pelo menos passar a mão em todos, ou não chega a passar até algumas coisas que não dá nem tempo? Nem tempo. A maioria dos autores brasileiros eu leio, né? Alguns dos estrangeiros, até porque hoje em dia a gente está fazendo toda a diagramação e tal em Portugal, né? E está fazendo a parte de texto aqui. Então, muitas vezes a prova, né? O pessoal manda uma prova para falar assim, olha, lê aí e vê se está tudo no lugar. Então isso de fato é trabalho. É trabalho, porque não é só... Às vezes nem lembra direito da história, mas fica procurando ver a diagramação, as coisas, e aí perde a história, perde o contexto. Você vai, olha o olho técnico. E isso é uma coisa infernal, porque eu fico assistindo o filme e falo, puta, a tradução tá errada. Né? Leio o jornal e vejo erro de diagramação, de digitação, falo, é um inferno. Aí a gente volta pra questão, e a Devir com a tradução dela? Tá, você acha que melhorou? Porque eu já peguei GURPS com algumas coisas muito bizonhas. Então, isso acontece, né? A gente faz o maior esforço possível. Como te disse, acho a tradução uma coisa muito, muito complicada, né? Eu lembro que quando o Champagne veio para cá, a gente estava fazendo o GURPS, eu fiz uma pergunta para ele, falei, o que é isso aqui, né? E ele disse, isso aqui é um canhão de mão. Eu falei, por que esse nome? Ele falou, porque o pessoal que estava escrevendo achava mais bonito escrever em alemão do que em inglês. Então, e quando a gente fez o Battletech, né, o jogo de tabuleiro, chegou uma altura que a gente desistiu de traduzir o nome das tabelas. Tinha tanta tabela naquela coisa, os nomes eram tão semelhantes. Né? A tabela do crescimento da temperatura e a tabela da temperatura do crescimento. Né? Aí o que a gente fez foi, eu sentei com o Michael Mulvihill, que era o editor de Shadowrun na época, falei, que diabo faz essa tabela? Essa tabela que mede a variação da temperatura. Tabela que mede a variação da temperatura. Já direto para o a gente colocou o que era a tabela ao invés de tentar traduzir o nome que eles tinham dado. Funcionou, ninguém até hoje reclamou. Né? Se o cara for comparar, vai ver que não é nada daquilo que está escrito no original, tinha lá um outro nome. Mas é isso que a gente precisa fazer. Né? Tem que arrumar para o contexto brasileiro. Né? Como dizia o Paulo Ronay, dezembro é um lugar de calor, não é de frio. Tradução de dezembro. E é interessante, né, quando você lê um livro do hemisfério norte, né, o cara disse assim, então como ele gostava de calor, ele foi para o sul. Né? Aí você lê esse filme assim, meu Deus do céu, quem for para o sul aqui está fodido, né? Vai chegar na Terra do Fogo. Então, tem certas coisas que você precisa... Se o cara olha no original, você olha para a sua tradução, daqui diz, quem gosta de calor vai para o norte, não para o sul. Sim. Certo? E aí você fala, mas estava escrito sul no original. Sim, estava, mas... Tem que traduzir, tem que ter um contexto geográfico, até isso importa. Então depende do cenário, onde é que ele está. Né? Mas quando acontecem alguns erros que são bizarros assim, na próxima tiragem vocês arrumam. Claro. Mas aí os caras têm que entender que o senhor pediu 500 ou 1000 cópias. Isso que a gente tá falando, por exemplo, de um board game, mas se for uma HQ é muito mais. Total.
Aí eu não lembro quando a gente está imprimindo de Saga, acho que 4 ou 5 mil exemplares. Então se errou um negócio, os caras vão ter que ficar 4 ou 5, esperar a próxima. Não, a gente, claro, publica errata, ou faz o que puder, né? Mas eu acho uma pena jogar tudo fora. Né? Não joga fora não, que ninguém tá louco, né? Mas o pessoal... Eu só tô passando por isso porque eu tenho uma visão particular que é totalmente diferente essa sobre tradução e blá. Entendeu? E aí o que eu passo é o que eu muito vejo dos que mais reclamam. Não, mas então... E aí é legal essa resposta para o pessoal entender que às vezes não é porque não quis arrumar. Às vezes passa e às vezes dá erro. E o que eu acho interessante, muito do que eu vejo que reclamam com uma tradução, é na verdade gosto estético, né? Se eu vou traduzir skill por habilidade ou perícia, ou seja lá o que, é mais um sabor estético do que... Né? Era informar o que ela é. Skill é skill Então, mas muitas... Perícia. É uma perícia. Skill é uma perícia. Skill é uma perícia. Na verdade, habilidade é uma coisa com a qual você nasce e perícia é uma coisa que você desenvolve. Então. Isso no GURPS, por isso que ela é perícia, porque aquilo se desenvolve. Né? E habilidade você nasce. Isso está escrito no dicionário em português. Vai né? republicar GURPS? Vai. Estão fazendo algumas correções para publicar agora sem os erros que tinha na primeira edição. E o que volta de GURPS? Eles estão trabalhando no Powers e no Magia. Powers é demais também, eu gosto pra caramba. Vai vir com com Wildcard? É Cartas Selvagens, né, que veio? Não. Ó, vê como é que eu comprei. Eu comprei e vinha com Cartas Selvagens, o pessoal entender qual é o tempo antigo. Então, aquele... eu acho um dos suplementos que mais foi divertido produzir, né? Porque, a gente passou um tempo na tradução do Cartas Selvagens, tinha um monte de nome de personagem de história em quadrinho, né? Porque aquilo era uma história em quadrinho, e era alguma coisa de super-herói, e existe uma tradição de traduzir o nome dos super-heróis. Mas tá parando? Você acha que tá parando isso daí? Tá, infelizmente tá. Rogue pra vampira, por exemplo, esse é o que vem na minha cabeça quando fala tradução. Rogue pior, né? Eu vou dar um pra você. Piu Piu e Frajola. Como é que chama Frajola? Meu nome é Frajola e quero só pegar alguém. Silvestre. É Silvestre. E ele tá por aí em todo lugar como Silvestre, porque é um problema de marca registrada. Então não se usa mais Frajola. Eu recebi 300 e-mails no Dragonlance dizendo que onde já se viu traduzir isso por aquilo. Por exemplo, Derek por Teodorico. As pessoas não entendem que Derek é um apelido de Teodorico. É isso. Acho que Derek é um nome? É um nome que tem uma versão em português. E como o nome de um rei, e a gente sempre traduziu o nome dos reis, sinto muito, né? Não falo Luís. Né? Eu falo Luís XV, Luís XIV. É verdade. Que diabo não traduzia Teodorico? E muitas vezes os caras querem uma versão em inglês do nome quando o cara é de outra origem e tem um outro nome. Se é para não traduzir, é para usar o nome original, não o nome em inglês. Sim. Né? Como Platão ou qualquer outro nome. Então, tem muita confusão nessa área. Eu digo, muitas vezes é o prazer estético, né? Como o Glasswalker, né? Que o cara acha bonito o Glasswalker. Eu também acho sonoro. Mas diz nada para um brasileiro. Diz nada. A diferença entre o pobre e o rico está em ter asfalto na rua, onde mora não. São Paulo não mais, né? Mas 20 anos atrás sim. É verdade. Então... Andarilhas do asfalto. Tem contexto, né? Por exemplo, tem montes de erros cometidos voluntariamente que as pessoas nunca perceberam. Né? Que foi traduzido do GURPS? Foi traduzido do GURPS. E era Stealth o nome, e aí... A gente usamos uma coisa que não existia no dicionário, é uma palavra que a gente inventou. Ninguém nunca percebeu. Olha, vou procurar esse... Olha, essa daí é mas aí... Ninguém nunca percebeu, ninguém fala, foi um erro cometido voluntariamente. Isso aqui só vai funcionar se a gente fizer assim. Se colocar essa palavra que não existe. Porque não existia o substantivo em português. Nós inventamos ele e pronto. Ninguém nunca percebeu. E aí o pessoal... Furtividade. Furtividade. Certo? Só existe a palavra furtivo em português, não existe a palavra furtividade. Nossa, e furtividade é uma perícia importante. Pois é, nós inventamos o nome, ninguém nunca viu, ninguém nunca falou nada. Agora reclame da furtividade. Pois é. A pessoa foi furtivo. Fui. Né? Então, isso foi um erro produzido voluntariamente. Precisamos de uma palavra porque não existe em português. Aí criamos uma. Pronto, agora já está no Aurélio. Furtividade. Não tá ainda, mas... Vai entrar. Um dia vai. Mas é assim, né? A gente faz essas coisas, todo mundo faz.
Não tem, a gente precisa traduzir. Não, mas vocês publicam erratas com uma certa frequência até. Do tempo que eu jogava RPG, né? Vamos com calma. Que saía algumas traduções, algumas coisas erradas, e aí saía aquelas erratas que a gente imprimia e blá blá blá. Mas sempre virou um assunto recorrente e é muito por causa disso que o senhor falou, de estética mesmo, de escolha. Às vezes é escolha, o cara não quer, o cara quer Derek, não quer o Teodorico. Queria agradecer o Douglas aqui, bateu um belo bate-papo com a gente. Explicou várias coisas aí, lançamentos que nós vamos ter, que o pessoal fica perguntando lançamento, mas eu acho que o mais importante é isso, é trazer pro pessoal que tá do outro lado, pros que compram, os que não compram, os que reclamam, essa visão que o senhor tem do mercado, essa visão que o senhor tem, o senhor começou no mercado quando não tinha mercado. Exatamente. Não tinha mercado. Aí começou a trazer HQ, não tinha mercado. Não tinha quem. vamos explorar esse mercado. Não tinha nem ideia de qual era o mercado ainda. Não existia nenhum mercado. Não existia nenhum mercado. Então o senhor desde antes acompanhou ascensão e queda de várias coisas aí durante esse tempo todo. Claro. Quantos anos a Devir tá aqui? 27. Eu compro o Cadevir, eu tô com... Então eu compro o Cadevir desde os 20. Não, eu tinha 17. Faz 20 anos que eu compro coisa da Devir. 16 para 17 foi quando começou o GURPS comigo. Então 20 anos atrás, mais ou menos 21 anos atrás. O GURPS tem 23 agora. Então, eu tinha 2 anos de GURPS aí, foi quando eu comecei. Então eu acompanho, já vi várias erratas, já vi várias coisas certas, já fiquei desesperado, Cadevir, já xinguei. O Douglas já foi xingado por mim várias vezes. Por várias coisas. Por várias coisas que ele nem sabe. De estar esperando o lançamento de suplemento de GURPS que não saiu e que depois que demorou que atrasou. E como se você fosse responsável por amarrar o container na corda e puxar de lá pra cá e outros problemas. Mas é verdade, isso daí é muito tempo. Que uma empresa é igual, sei lá, uma família, é uma vida, né? A gente precisa cuidar e tem emergências que desviam a gente do caminho muitas vezes. Eu não quero sair daqui agora e ir correndo lá no banco resolver um problema. Né? Eu prefiro ficar aqui conversando, mas eu vou ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso. E o nosso tempo é curto e ele já tá me limando com essa história do banco. Então tá bom, gente. Fala um abraço. Obrigado e até lá, continue jogando. Tchau.